Shalom, shalom, boa tarde. 10 de Tammuz, 5.784, a contar da criação. 16 de julho de 2024, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos na nossa Parashá Balak. Nós estamos na 7ª porção dentro do livro de Números, Bamidbar, no deserto. E dentro do ciclo 5.784, nós estamos na nossa 40ª porção dos estudos de Torá. Bendizemos a Hashem, que nos dá a graça de podermos ter mais um shiur, um estudo da Torá, podermos expressar cada vez mais, o conhecimento e também o nosso amor para com Hashem, o nosso temor, a nossa reverência, a nossa adoração, porque a Torá é a base, é a raiz de tudo. Sem a Torá não somos nada e não temos nenhum norte para seguirmos. Então, por isso, entre outros detalhes, o estudo da Torá nos leva realmente a vencer o mal, a vencermos cada vez mais as trevas, para que a luz seja estabelecida e cada vez mais possamos trazer a presença divina, o céu para a terra, e assim possamos ir ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, transformando este mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? A nossa Parashá da semana, Balak, temos vários ensinamentos. Para o dia de hoje, nós vamos ter aí comentários da Parashá com Rash, o Sifitei Hachamim, Gur Aryeh, que traz para nós os ensinamentos racídicos, comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel dentro do Humash para o nosso aprendizado, os nossos ensinamentos. Temos aí o dia de hoje, nós vamos ver até a viagem de Bilã em direção a Balak, e no próximo shiur nós estaremos falando sobre as 4 bênçãos, que Bilã lançou sobre o povo judeu. Ele queria amaldiçoar, mas ele não conseguia, Hashem não permitia que ele amaldiçoasse o povo judeu. E aí nós estaremos vendo, no próximo shiur, as 4 bênçãos que Bilã lançou sobre o povo judeu. Nesse aspecto, nós teremos aí, nós estamos no livro de Números, no capítulo 22, a partir do verso 2, e vamos até o capítulo 25, verso 9. Dentro das mensagens centrais do nosso Rebbe Menachem Mendel, nós temos a questão da liderança responsável. Vamos ver esse detalhe. Deus tem o controle absoluto de tudo, e o amor conquista o ódio, Esses 3 temas que nós vamos ver aí com o nosso Rebbe Menachem Mendel, as mensagens trazendo a Torá para os nossos dias. Que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim: é importante estudarmos a Torá, também é importante nós pegarmos a mensagem da Torá e trazer para os nossos dias, Então isso é importante, nós temos o foco também. E é exatamente estas questões, pela graça e a misericórdia de Hashem, que nós estaremos aí focando no nosso shiur de hoje, ok? Baruch Hashem por isso daí. A nossa introdução para a Parashá Balak nos fala nos comentários de Rashi, no Humash, junto com os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, dizendo que Balak, ele era um antissemita perverso que queria eliminar o povo judeu, que realmente Hashem não permita. Então a pergunta é: realmente Balak era um antissemita? Nós vamos ver. Várias ideias positivas podem ser aprendidas do nome dessa Parashá. Por exemplo,
Segundo Zohar, né, no capítulo 2, 161b, ele olhou na Torá e criou o mundo, ou seja, o Eterno olhou na Torá e criou o universo, criou todas as coisas, mais de 1 trilhão de galáxias, e o nosso, dentro do universo, né, o nosso insignificante planeta, o menor e o mais baixo, né, dos planetas, que é exatamente o nosso planeta Terra. Sendo a Torá a planta da construção da criação, ocorre que até mesmo os aspectos mais baixos e aviltantes do mundo estão incluídos na Torá. Assim, a Paraxá inteira foi chamada de Balak, indicando que até a existência dos mais perversos habitantes do mundo está incluída no plano geral da Torá para este mundo, né? Então aqui a lição que fica é o seguinte, o perverso, né? Vamos dizer assim, uma linguagem simples que todo mundo entende. As pessoas ruins que aí existiram e existem, né? Faz parte do plano geral da Torá, segundo a vontade de Hashem. Ou seja, resumidamente, existe o bem, o mal também. Existe a vida, a morte também. E isso é para trazer equilíbrio e, ao mesmo tempo, o poder da escolha que o soberano dos mundos concedeu ao ser humano, para que você tenha exatamente o mérito de escolher, o mérito da escolha. Está diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Entre o fazer a vontade do soberano dos mundos, o Deus Todo-Poderoso de Israel, e não fazer a vontade dele. E é esta livre escolha que ele concedeu ao ser humano, para que ele possa escolher bem, escolher a vida, escolher aquilo que é bom e bem como também ter, desta forma, méritos para poder ser agraciado pelas bênçãos divinas. Outro aspecto que nós encontramos aqui, né? A Torá nos mostra que, basicamente, o mal somente existe para ser transformado em bem, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 16, verso 4. Deus fez todas as coisas para si mesmo, até mesmo o perverso no dia do mal. Então, realmente, Hashem fez todas as coisas. Ele criou o bem e criou o mal. Entendeu? E é exatamente para o perverso no dia do mal, né? Que é também o momento da sua escolha, de deixar a perversidade e servir a Hashem, ok? E o perverso também ele está aí por quê? Porque as pessoas precisam ver as ações perversas daquela pessoa que é ruim, para que cada pessoa possa se conscientizar exatamente do quê? Se conscientizar que não vale a pena fazer o que é mal, que não vale a pena fazer aquilo que é perverso, que não vale a pena realmente seguir o caminho errado. E nessa conscientização, mais a reflexão e mais a livre escolha, então você obtém méritos diante de Hashem. Isso significa que você tem, entre aspas, né, para entendermos, nós temos créditos junto a Hashem. Também, né, o Tânia, no capítulo 27, ele diz assim, segundo o nosso Alter Rebbe, o homem perverso se arrependerá de sua maldade e transformará sua maldade em dia, né? Que significa em luz, em claridade. Então ele sai das sombras, ele sai da escuridão, ele sai da perversidade e se arrepende, faz a techuvá, e ele então transforma realmente toda a maldade em dia, ou seja, transforma a maldade em coisa boa. Dessa forma, então, Balak,
como está escrito na Torá, representa o bem que resulta de pessoa como Balaque, quando elas são transformadas em bondade, né? Então, o que Rashi e os nossos comentaristas querem trazer para nós é que nós não podemos bater o martelo definitivo de que tal pessoa não tem conserto. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa perversa e nós falamos assim, essa pessoa não tem jeito. E não é bem assim. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo, muito menos do que vai acontecer amanhã e depois da manhã, e etc, etc. Né? Tudo pode acontecer. A pessoa má se transformar numa pessoa boa, se arrepender dos seus pecados, da sua perversidade, do seu mal, e trazer essa força para o bem, com determinação, resolução, com coragem, com ousadia. Né? Pô, eu fiz tanta coisa ruim que não era para ter feito. Agora que eu conheci a luz, conheci a verdade, conheci realmente que através da Techuvá eu cheguei à presença divina, muito mais agora com coragem, ousadia, com determinação, eu vou expandir essa luz. Eu vou expandir o conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica com muito mais avanço, com muito mais coragem e assim sucessivamente. Também o significado mais profundo da promessa da vinda de Mashiach aparece na Torá aqui, né, na nossa Parashá Balaque, que nós vamos ver lá no capítulo 24, verso 17, que está com referência à quarta bênção, ou à quarta parábola de Bilã. Então nós vamos ver esse aspecto aí sobre a questão de Mashiach. Né? Veja bem, Bilã, ele era um feiticeiro, portanto um idólatra, uma pessoa muito mais antissemita do que o próprio Balaque. Né? Enquanto Balaque ele queria simplesmente com que Bilã amaldiçoasse o povo judeu para que saísse das vizinhanças das suas terras. Então esse era o objetivo de Balaque, por isso que ele chamou Bilã. Mas Bilã não, Bilã ele era tão antissemita, ele queria a eliminação total do povo judeu. Certo? Mas é desta boca perversa que saíram 4 bênçãos especiais que fazem parte realmente de toda a configuração judaica. Ou seja, esse perverso, né, ele trouxe 4 bênçãos realmente esplêndidas para o povo judeu. E entre elas fala inclusive de Mashiach. Então, o perverso, ele vem a serviço do eterno, ok? E dentro desse aspecto aí, a redenção, né, nós testemunharemos a completa transformação das nações, né, que realmente auxiliarão o povo judeu no serviço a Hashem e todos os demais aspectos, né? Por isso que realmente as nações, elas convergirão para Israel, convergirão para Jerusalém, convergirão para o terceiro e definitivo templo que será construído pelo justo Mashiach, a redenção final. Né? Então nós vemos essa transformação completa de todas as nações. Então, frequentemente, né, a paraxá anterior, Hukat, e essa paraxá Balak, normalmente elas são estudadas juntas. Né? Mas quando acontece o famoso ano bissexto ou ano embolístico, então elas são separadas, mas normalmente elas são lidas e estudadas juntas. O Hukat significa lei suprarracional, representando o nível mais elevado da observância da Torá, na qual a pessoa lealmente segue os comandos de Deus. Ele disse e eu faço, ponto. Mesmo quando eles não fazem qualquer sentido, né, a questão do mandamento, né? Então é o caso da vaca vermelha, né? Pará do mar.
né? O que dá para entender uma vaca vermelha, completamente vermelha, que nunca teve um jugo sobre si, não prestou nenhum serviço, não teve nenhuma canga em cima de si, né? E não pode ter um único fio branco, tem que ser plenamente vermelha. Ela é levada como oferenda, queimada completamente, vira cinza, as suas cinzas são dissolvidas na água. A pessoa que ritualmente ficou impura porque teve um contato com o morto, é aspergido sobre ela estas águas com cinzas e ela se torna pura. E o Kohen, que faz o serviço, ele está ritualmente puro, mas quando ele faz o serviço, ele fica ritualmente impuro. E aí ele precisa realmente banhar-se completamente com as suas vestes do mikvê, num tanque de águas límpidas e de corrente, e fica impuro até a tarde, e depois ele se torna ritualmente puro, né? Então, quais são as explicações lógicas disso? Então, é um mandamento suprarracional. Disse Deus que é assim e assim faz. Mashiach vai explicar isso nos dias da redenção final. Então, isso é mandamento suprarracional, ok? Agora, quanto a Parashá Balak, ela representa os motivos perversos de um antissemita corrupto, contrários aos desejos de Deus. Entretanto, com base nisso, Balak representa a transformação do mal em bem. Ocorre que as duas parashiot, as duas porções, o Hukat e Balak, realmente correspondem aos dois caminhos do serviço a Hashem. O justo, que está conectado com o Hukat, né? E o Baal Teshuvah, o mestre do arrependimento. Baal, mestre ou senhor. Teshuvah, arrependimento, que leva ao arrependimento, que é a porção de Balak, ok? Então esse é o aspecto que nós temos aí das nossas duas, aliás, da nossa Parashá Balak, ok? Baruch Hashem. A de Machado, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, está por aí. O Ronaldo Pereira Moreira, Correia Pereira, né, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, juntamente com a esposa Maristela, né? A Maria do Socorro Salles, né, lá de Brasília, né? A Ângela Rodrigues, junto com o marido Arlan, né? Estão aí conectados lá do Ceará, né? À tarde com a Torá, né? Quem mais está por aí? Deixa eu ver se aparece mais alguém aqui. Se eu não me engano, parece que a Raquel está por aí, lá de Ângela Rodrigues e Arlan Tavares de Pacatuba, Ceará, Baruch Hashem, Pacatuba, é isso daí, né? Se eu não me engano, a Raquel lá de São Paulo, capital, está por aí também, né? Baruch Hashem. E hoje nós temos aí, né, uma aniversariante de hoje, né? A Thaís Martins Ribeiro, né? A nossa querida instrumentista, aquela que vocês veem lá na nossa celebração do Shabat, tocando violão, é a Thaís, né? E é também a nossa segunda tesoureira aqui na Sinagoga Benenor Regional Bauru, né? Então hoje é o nível dela, então nós queremos deixar aqui registrado o nosso Mazal Tov, né? Muitas felicidades, que Hashem dê saúde, vigor, proteção, juntamente com os seus filhos, o Murilo e a Sofia, juntamente com o marido, o Danilo, né, que tenham muito sucesso, prosperidade, vida longa no serviço de Hashem aí, né? Então, a Thaís, o nosso Mazal Tov, com todo o carinho de à tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem. Temos aí também, né, a Carla Gomes, se não me engano, a Carla Gomes é de Santo André, São Paulo, a grande São Paulo, capital, Baruch Hashem. Adentrando ao nosso shiur, né, ou a nossa parashá propriamente dita, então nós temos aí capítulo 22, onde nós temos Balak pede ajuda a Bilã. Balak, o filho de Tzipor,
viu tudo que Israel fez aos Emoritas. Moabe ficou aterrorizado diante do povo de Israel, porque eles eram numerosos. De fato, por causa dos filhos de Israel, Moabe ficou desgostoso por suas próprias vidas. Então Moabe disse aos anciãos de Midian, né, essa comunidade de judeus mastigará agora tudo à nossa volta, tal como um boi no campo masca toda a vegetação. Então Balaque, filho de Tsippor, que não era adequado para o cargo de soberano, ou seja, não era adequado para o cargo de rei, porque ele não tinha nenhuma linhagem real, certo? Então ele simplesmente não era digno para o cargo, certo? Mas ele foi, pelo povo ali de Moabe, ele foi conclamado a ser rei sobre Moabe, né? E aí então ele enviou mensageiros a Bilã, filho de Beor, para Petor, próximo ao rio, da própria terra nativa de Balaque, que o chamaram dizendo: a nossa nação, veja, uma nação saiu do Egito, veja, ela cobriu o olho da terra ao matar Sihon e Og, os dois grandes, né, os dois gigantes, que costumavam nos proteger. Eles estão sentados bem perto de mim e estão prontos para atacar. Agora, por favor, venha e amaldiçoe este povo para mim, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez eu possa derrotá-los e expulsá-los da terra. Esse era o objetivo de Balaque, expulsar o povo judeu das cercanias das suas terras. Esse era o objetivo, né, de Balaque, de Moabe. Pois eu sei que quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Ok? Então esse é o início da nossa porção. Então nós temos aqui, em primeira questão, né, Balaque, filho de Tsippor, viu. O que ele viu? Ele viu a derrota de Sihon e Og, os gigantes que foram derrotados por Israel. Os dois gigantes, eles foram contratados pelo povo de Moabe para proteger as suas terras, certo? Moabe, Amon, etc. e tal. Quando eles foram derrotados por Israel, né, e os dois gigantes foram mortos, então Balaque viu isso. E aí então ele ele mandou mensageiros atrás de Bilã, que na época era o popstar, entre aspas, o popstar dos profetas entre as nações. Então, entre as nações, certo? O maior dos profetas era Bilã. Então Balaque manda os seus mensageiros para contratar Bilã para amaldiçoar o povo judeu. Com qual objetivo? Para derrotá-los se houvesse uma guerra e expulsá-los da terra. Esse era o objetivo de Balaque, da nação de Moabe. Ok? Og era mais poderoso do que Sihon, né? E Moisés que mata o gigante Og. Então, dentro do Midrash, os comentários, né, dos mestres, dos sábios, falam que Og, ele levantou, veja o tamanho do gigante, ele levantou uma montanha e ele iria jogar essa montanha sobre o povo de Israel, sobre as 12 tribos de Israel. E aquela montanha iria eliminar todo o povo judeu, se ele o conseguisse. Porém, o Eterno, ele providenciou formigas poderosíssimas, que na montanha, quando ele ergueu sobre a sua cabeça, né, as formigas rapidamente comeram o miolo da montanha. E ao acontecer isso daí, a montanha ela cai sobre o próprio Og. E é como se ele tivesse sido amarrado. E ele fica imobilizado. E é nesse momento que Moisés ele aproveita e mata o gigante.
cumprindo Hashem a promessa que ele disse que ele tinha dado a Moshe em suas mãos a vitória sobre Og e Sihon, entendeu? Então se cumpre a palavra desta forma aí. E diante disso daí, então o perverso Bilac viu, né, tudo isso daí, e aterrorizado ele manda os seus mensageiros contratar realmente o Bilã para amaldiçoar o povo judeu. Então Balaque viu isso daí. Por outro lado, quando Moshe temeu pela segurança do povo judeu na batalha contra Og, né, porque Og tinha o mérito de ter ajudado Avraham, né, ele não disse nada, né, Moshe não disse nada ao povo judeu para não alarmá-los, sem necessidade alguma. Moshe era um verdadeiro líder que priorizava as necessidades de seu povo acima de suas próprias preocupações. Ou seja, aqui nós estamos vendo, dentro do aspecto, a questão do verdadeiro líder, né? Onde nós falamos a respeito dos comentários do nosso Rebbe sobre a questão da liderança responsável. Moshe ele tinha uma liderança responsável. Balaque, por outro lado, quando nos fala o texto que ele viu tudo que Israel fez aos Emoritas, né, vencendo os 2 gigantes, Balaque, ele anuncia ao povo, ele fala para o povo, ele atemoriza o povo, ele apavora o povo. E o povo então ficou totalmente desfalecido diante das notícias que Balaque levou ao conhecimento deles. Enquanto que Moshe, ele tinha os seus temores quanto à questão de lutar contra os gigantes Sihon e Og. Mas ele guardou para si os seus temores. Ele não levou ao povo isto, para justamente não desfalecer o povo na sua fé e na sua confiança que realmente Hashem tinha dado a vitória. Então ele guardou consigo. Isto é uma liderança responsável. Ele não falou dos seus medos para não apavorar o povo. Então por isso, né, Moshe guardou para si e não alarmou o povo. Enquanto que Balaque, por sua vez, ele realmente, né, ele fala para o povo todo, coloca medo no povo inteiro, o povo fica aterrorizado, desfalece a coragem, por aí afora vai. Né? Então aí nós temos um exemplo de 2 lideranças, uma responsável e uma irresponsável. Né? Então esse é um dos detalhes aí. Então Moshe sabia que o povo passou a merecer a intervenção auxiliadora de Deus, né, na vida de todo o povo, pois quando confiamos nele, ele proverá o que é necessário para nós. Então Moshe ele tinha os seus temores, mas ele não disse ao povo, mas ele disse ao povo que, se nós formos merecedores da intervenção divina, como que nós podemos realmente recebermos essa intervenção divina? Como que nós podemos ser merecedores dessa intervenção divina? Disse Moshe, quando confiamos nele. Quando nós confiamos no Eterno, ele proverá o que é necessário para nós. Então, por isso, dentro da questão fé e confiança, né, a fé é para todos. Seja praticante ou não praticante. Seja uma pessoa boa ou má. A fé é de todo mundo. A confiança não. A confiança é diferente, é o bitachon. Confiança, como diz o salmista, assim como os escravos estão à mercê da mão dos seus senhores, ou seja, o seu senhor de escravo. É o senhor do escravo que diz assim, você hoje vai viver, ele vive. Hoje você vai trabalhar aqui, ali e acolá. E ele vai trabalhar aqui, ali e acolá. Então a vida do escravo está nas mãos do seu senhor. É ele que dita se o escravo vai viver ou morrer. E o escravo está ali à mercê do seu senhor.
seja para o que for na sua vida. Então diz o salmista, assim como o escravo está à mercê da mão do seu senhor, assim como as mulheres estão à mercê da mão da sua senhora, está falando exatamente sobre uma questão de estarmos à mercê daquele que é sobre nós. Então a nossa alma anseia por ele. Então é dentro desse aspecto aqui, confiança em Hashem. Ou seja o que for de bom ou não que esteja acontecendo com você, você precisa confiar que Hashem, ele proverá para você o que é necessário para que você obtenha a vitória, o sucesso sobre qualquer questão. É bitachon. E isso daí não é para qualquer um. É para quem realmente tem experimentado Hashem no seu dia a dia. Que lançou a sua vida às mãos do Eterno. Lançou a sua vida no altar, né? No Mizabeach, no altar de cobre de Hashem, por assim dizer. Ou seja, a minha vida não pertence a mim mais, pertence a ti, Hashem. Essa é a questão. E aí então você vai ver segundo a vontade de Hashem. Ok? Então isso é bitachon. Isso daí é realmente um romper de barreiras que é coisa fenomenal. E os méritos que você adquire são espetaculares. E por isso disse Moshe, ele proverá. Ele proverá o que é necessário para cada um de nós. Ele vai prover seja o que for. Você está precisando de uma saída, de uma situação difícil na sua vida. Você tem bitachon em Hashem? A resposta ela pode vir de uma forma que você, geralmente isso acontece, de uma forma que você não espera, de alguém que você não esperava. É algo surpreendente que realmente Hashem faz nas nossas vidas. E é onde que nós precisamos lançar sobre ele bitachon. Isto é uma liderança responsável. Levar realmente o povo a conhecer realmente a Hashem. É lançar a sua vida, a sua confiança total em Hashem. Seja para o que for que esteja acontecendo na tua vida. Ou seja, algo bom ou não. Mas, dessa forma, né, Moshe, ele traz o ensinamento, conforme o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós, que realmente Deus ele está no controle de tudo. Nada escapa ao seu controle. Então, por isso, realmente, né, disse Bilam na sua resposta aos emissários de Balaque, né, onde ele fala ali que Bilam disse aos enviados de Balaque, não posso fazer nada, pequeno ou grande, que transgrida a palavra de Deus. Então Bilam, ele tinha o conhecimento desta realidade. Ele sabia muito bem que ele não podia fazer absolutamente nada que viesse a transgredir a vontade de Hashem. Ou seja, ele disse aos emissários, né, que realmente ele só poderia fazer aquilo que Deus lhe disser, né, como está ali no capítulo 22, verso 20. Né, onde disse aos emissários, permaneça essa noite, vou ver o que realmente Deus tem para me falar, ok? Então, o mal não tem autonomia nenhuma. A partir do momento que nós temos a convicção que Deus tem o controle, então nós precisamos ter realmente a convicção que o mal, ele não tem autonomia nenhuma. Ou significa, o perverso, ele não pode fazer nada de mal se não tiver a permissão divina. É só você ler a história de Jó. Aí você vai compreender melhor essa questão. O mal não vem dos céus. Em hipótese nenhuma. Só que o mal, ele pede permissão para Hashem,
para poder agir. Então, ali a história de Jó é bem clara sobre isso, né? No hebraico, tem um anjo chamado, no hebraico, de Satan, S-A-T-A-N, Satan. Não é Satanás, não é diabo, não é nada dessas coisas, como muitos dizem por aí, é o Satanás, é o capeta, é o chifrudo, é o cão, é não sei quem, não sei o que lá. Isso daí foi tudo invenção de um segmento religioso para dominar as pessoas pelo medo. Essa que é a realidade. Mas não existe o cão, o capeta, o diabo e essas coisas todas aí, certo? Satanás veio uma forma de denegrir, certo? A criação de Hashem, do anjo chamado Satã. Satã significa o adversário. Mas ele não é o adversário de Deus, ele é adversário do ser humano. Eis que Deus diz, eu criei o bem e eu criei o mal. Então, Satã, ele é o chefe do mal. E ele tem que pedir permissão para Hashem, para poder fazer o mal. E Deus lhe dá permissão para fazer o mal, como está lá em Jó. Entendeu? Então, essa é a questão. O mal não tem autonomia nenhuma. Então, se o mal veio te visitar, teve uma permissão de Hashem. Deus tem o controle. Se você fica focado no mal, então o mal está dominando você. O pensamento negativo e o pensamento destrutivo. Você está lançando a sua confiança que o mal vai acabar com você. Mas aí está exatamente o que? Hashem está dando para cada um de nós a escolha do bem e do mal, da vida e da morte, da bênção e da maldição. Então, muitas vezes nós falhamos e sofremos muito porque nós ficamos com os nossos olhos e sentimentos e emoções focados no negativo, no destrutivo. E aí onde que vem aquela concepção? Deus não tem o controle de tudo. Deus não tem o controle do mal. Então, o mal não tem autonomia nenhuma. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, nos comentários aqui, né, de Bilã e Balaque, ele traz para nós exatamente essa questão. É apenas uma ferramenta que Deus utiliza para ocultar-se no mundo e nos permitir escolher livremente entre o bem e o mal. Então, quando você vê algo ruim acontecendo contigo, algo ruim acontecendo no mundo, é porque Deus ocultou-se. Ou seja, ele deixou o mal aparecer. Para quê? Qual a finalidade? Para permitir escolher livremente entre o bem e o mal. Se nós escolhermos o bem, ele se revela. Se nós escolhermos o mal, ele continua oculto, significa, ele não vai agir. Mas quando nós lançamos o nosso bitachon, a nossa confiança em Hashem, nós escolhemos. Hashem, o Deus soberano, está no controle de tudo. É nele que eu confio. Então ele se revela. Ele transforma o mal em bem, ele transforma a morte em vida. E nós somos vitoriosos. E conseguimos angariar méritos na presença divina. Ok? Então, o Zohar, obra clássica, né, do misticismo judaico, o livro do Esplendor, ele compara o mal a uma prostituta que é contratada por um rei para seduzir o príncipe, o seu filho, e testar assim a sua firmeza de caráter, apesar de fazer uso de todos os seus poderes sedutores para atrair o príncipe. A prostituta, que é leal ao rei, na realidade, espera que o príncipe seja suficientemente forte para resistir às suas investidas. Do mesmo modo, o mal tenta nos confundir e nos enganar para que atuemos equivocadamente. Mas o certo é que o próprio mal
somente está fazendo o seu trabalho. Preferiria que não dessemos nenhuma atenção às suas investidas. Quando estamos conscientes da verdadeira natureza do mal, nos é muito mais simples resistirmos a ele. Entendeu? Então, essa é a questão sobre o bem e o mal. Sobre a questão de que, de fato, a liderança de Moshe era uma liderança responsável e os que estão na função de liderança precisam ter essa liderança responsável para trazer o povo a cada vez mais ter essa consciência divina. Que o soberano permanece, como sempre foi e como sempre será, no controle absoluto de tudo. O mal, entre aspas, é apenas uma prostituta fazendo o seu trabalho. Porque o rei deu esta função para o mal. O que compete a cada um de nós, e esse é o desejo realmente do próprio mal, que nós venhamos de fato não darmos atenção a ele, não darmos atenção às suas investidas, mas que nós possamos continuamente lançarmos sobre Hashem, né, a nossa confiança, ok? Então, é dentro desse aspecto que nós temos aí a nossa questão de liderança responsável e confiança em Hashem, que está no controle absoluto de tudo. Outro aspecto que nós encontramos aqui dentro da nossa paraxá, o verso 6 e o verso 11 nos fala assim, verso 6 do capítulo 22 de Números. Assim agora, por favor, venha, amaldiçoe este povo para mim, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez eu, né, possa derrotá-los e expulsá-los da terra. Pois eu sei que quem você abençoar será abençoado e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Aqui no verso 6 nós temos a mensagem de Balaque com referência a Bilã. A mensagem, né, aqui segundo os comentários de Rashi e do nosso Rebbe Menachem Mendel, no verso 6, Balaque ele usa a expressão no hebraico de arali, que significa amaldiçoe, né, por mim. Então, essa é a expressão que Balaque usou. Quanto ao verso 11, né, que nós temos aí, Bilã disse a Deus, então é exatamente como Bilã disse aos emissários, pernoitem e vou ver o que é que realmente o Eterno tem para me dizer. Então, no diálogo entre Bilã e Deus, né, Bilã disse a Deus, né, no verso 10, para irmos para o verso 11. Balaque, filho de Tsippor, rei de Moabe, enviou-os a mim, estes emissários. Veja, agora verso 11. Então agora ele diz, enviou os emissários a mim com a seguinte mensagem. Veja, a nação que saiu do Egito cobriu o olho da terra. Agora venha e os condene por mim. Também, então, eu conseguirei lutar com eles e expulsá-los, né? Então nós temos aqui a expressão, né, a expressão de Balaque, arali, né, amaldiçoe por mim. E aqui, na resposta que Bilã dá a Hashem, ele usa a expressão kavali, né, que é o termo condene por mim, certo? Balaque disse, agora arali, amaldiçoe por mim. Mas Bilã, na sua resposta a Hashem, ele usa a expressão kavali, que significa
condene por mim. Ou seja, qual que é a diferença? A diferença é que Balaque queria apenas que o povo judeu fosse amaldiçoado para que eles não tivessem a mesma força, o mesmo poder que eles tiveram contra os gigantes, Sihon e Og. E, entre aspas, se a praga de Bilã pegasse no povo judeu, então o povo judeu perderia a sua proteção, que eles sabiam muito bem de quem que era, e aí então Balaque, na visão de Balaque, ele poderia expulsar o povo judeu das suas vizinhanças. Mas Bilã, que já tinha recebido a proposta de muitos tesouros, certo? Mas Bilã, ele era um antissemita raiz. O seu ódio infundado contra o povo judeu, ele faz mudar a palavra de Balaque, de Arali, amaldiçoe por mim, e ele muda para Cavali, condene por mim. Parece que não tem diferença amaldiçoar e condenar. Tem muita diferença. Amaldiçoar é uma coisa, condenar é outra. Então aqui Bilã, entre aspas, ele tenta enganar a Deus, achando que Deus proverá para ele a permissão dele condenar o povo judeu. Porque Bilã, ele disse muito bem aos emissários que ele não poderia, em hipótese nenhuma, fazer qualquer coisa que o Eterno não lhe permitisse fazer. Ele sabia disso. Bilã, apesar de ser um idólatra, um feiticeiro, né, ele conhecia muito bem o Deus de Israel. E ele sabia muito bem que sem a permissão do Deus de Israel, ele não poderia fazer absolutamente nada contra o povo judeu. Então, entre aspas, né, na sua visão míope, ele achava que poderia fazer uma barganha com Deus, levar Deus no bico, e poderia enganar a Deus para que Deus permitisse que ele realmente condenasse o povo judeu, permitisse que ele condenasse o povo judeu. E Balaque não pediu isso. Balaque pediu apenas para amaldiçoar, para eles perder a proteção e poder expulsá-los. Mas aqui não, Bilã, ele está dizendo Cavali, ou seja, a intenção de Bilã era varrer da face da terra o povo judeu. E por isso que existem muitos filhos de Bilã pelos quadrantes da terra, né? Um ódio infundado contra o povo judeu. Né? E até certos segmentos religiosos usam, entre aspas, né, a sua religiosidade, o livro que eles usam carregando aí na mão, ou às vezes debaixo do braço, como se fosse uma rapadura, né? E em nome disto, eles querem realmente denegrir a imagem do povo judeu, denegrir a noiva de Deus, o povo escolhido de Deus, usando de subterfúgios sem fundamentos. A semelhança de Bilã é o desejo antissemita de eliminar da face da terra o povo judeu. Então, por isso que andam com, entre outros detalhes por aí, né? Se não são eliminados à força, com mortes e companhia limitada, né? Tentam de outras formas, entre aspas, né, evangelizar o povo judeu para abandonar a sua fé monoteísta, baseado no natural, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, e abandonar o único verdadeiro Deus que está revelado através da Torá. Então, se não pode de um jeito, tenta de outro. Acaba sendo um antissemita do mesmo jeito, sem sombra de dúvidas, ok? Então, essa é a questão que nós encontramos dentro desse aspecto aqui sobre Arali e Cavali, né? Amaldiçoar e condenar a Deus, né? Então, por isso, Bilã queria de todas as formas possíveis se livrar realmente do povo judeu.
e que eles deixassem, né, de fazer parte do mundo, ou seja, eliminação completa, né? Enquanto que Balaque, ele somente desejava expulsá-los ali da vizinhança da sua terra, né? Apenas afastá-los, né? Não ser um vizinho, mas afastá-los, né, para longe deles. Esse era o desejo de Balaque. Todavia, Balaque, ele não tinha ódio contra o povo judeu, ele tinha medo do povo judeu. Enquanto que Bilã, ele não tinha medo do povo judeu, ele tinha ódio do povo judeu. Isto é antissemita. Ter ódio do judeu, ódio do povo judeu, é ser um antissemita, né? É um filho de Bilã, né? É uma besta que não tem conhecimento da verdade, da realidade dos fatos, por aí afora vai, ok? Então, essa é a questão. Os mensageiros, ele chega para os mensageiros, né? E fala para os mensageiros, os primeiros mensageiros, que realmente Deus se recusou a deixar-me ir, como consta aqui no versículo 13 do capítulo 22. Quando Bilã acorda pela manhã, vai aos emissários de Balaque e fala, Deus se recusou a deixar-me ir com vocês, né? Então, os emissários retornam, falam para Balaque, e Balaque providencia outros emissários de uma categoria social mais elevada, e vai com uma promessa ainda maior, né, de riquezas, de recompensas, se ele atender o chamado. E, obviamente, né, muito mais riqueza, muito mais pompa, né? Porque mandaram pessoas socialmente mais elevadas atrás de Bilã, inclusive, né, tanto os primeiros emissários como os outros foram também com instrumentos de magia negra para entregar a Bilã, para ter mais poderes nas suas magias, né? E então, nessa segunda leva de emissários, Deus percebe que realmente Bilã não vai resistir à tentação. Então, nós temos o que aí? No capítulo 22, verso 20 diz, Deus veio a Bilã à noite e disse a ele, se você sente que a chamada de oferta destes homens será proveitosa para você, levante-se e vá com eles. Mas você deve fazer somente o que eu lhe disser, ok? Então, veja bem, não é que Deus está dando, vamos dizer assim, uma permissão para Bilã ir e amaldiçoar o povo judeu. Mas Deus está dizendo a ele, se você, quer dizer, o se é um provérbio de condição. É Bilã que vai analisar, não é Deus que está decidindo. Deus está, vamos dizer assim, liberando para ele decidir ir. Então diz, se você sente que a chamada da oferta destes homens será proveitosa para você, levante-se e vá com eles. Se você decidir por isso, então aí vem a condição, mas você deve fazer somente o que eu lhe disser. Ou seja, você pode ir, mas você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que eu quero. E aí então Bilã, ele realmente levanta e vai. Quando aqui fala levante-se e vá com eles, só recordando aquilo que nós aprendemos no shiur anterior, né? Deus falava com Moshe face a face, Moshe estava plenamente acordado, consciente, em pé diante de Hashem. E aqui nós vemos mais uma vez aquilo que aprendemos ali atrás, que os demais profetas, Deus falava com eles em sonho. Então, por isso, à noite, Bilã, ele falou para os emissários, as duas equipes, pernoitem, e eu vou ver o que Deus vai me dizer. Por quê? Porque ele iria dormir e Deus iria visitá-lo em sonhos, entendeu? Então, por isso, levante-se e vá com eles. E aí, depois do capítulo, ainda no capítulo 22, verso 1, verso 21, Bilã levantou-se pela manhã, selou sua mula e foi com os dignatários moabitas. Certo? Então, é só para a questão aí. Quando Bilã, ele vai realmente na sua viagem em direção a Balaque, a Moabe,
né? Então, é apresentado para Bilã 3 sinais. Então, nós temos aí, no versículo 23, a mula viu o anjo de Deus na estrada, com uma espada desembainhada em sua mão, e a mula saiu da estrada e entrou no campo. Bilã bateu na mula para ela voltar para a estrada. Segundo sinal, verso 25. A mula viu o anjo de Deus e se apertou contra a parede. Isso pressionou a perna de Bilã contra a parede, e ele bateu na mula pela segunda vez, né? E o anjo de Deus foi mais para frente e se colocou em outro lugar estreito, sem espaço. O terceiro sinal, verso 27. A mula viu o anjo de Deus e ela se agachou sob Bilã. Bilã ficou furioso e bateu na mula com uma vara pela terceira vez. Verso 28. Deus abriu a boca da mula e esta disse a Bilã: o que eu fiz a você para que me batesse 3 vezes? Certo? E então a mula fala. Apesar que nos dias atuais tem muita mula por aí falando, né? Mas a mula fala. A mula, animal de 4 patas, falou. E falou com a mula do Bilã. E nos dias atuais, mesmo que mula de 4 patas falasse, as mulas de 2 pernas não iriam acreditar, não iriam aceitar, como você vê nos dias a dias aí, ok? Então vejam bem, 3 vezes Deus deu o sinal para Bilã, através da mula. Mas a mula viu, a mula de 4 patas viu, mas a mula de 2 pernas não viu. E aí então a mula, Deus abre a boca da mula de 4 patas para falar à mula de 2 patas o que tinha acontecido. E aí então Bilã vê o anjo de Deus. Então a pergunta é, por que aconteceu isso? De forma simples e resumida. Foi a oportunidade que Deus deu a Bilã 3 vezes para que ele não viesse lá na frente a morrer por causa dos seus pecados, da sua desobediência, da sua rebelião contra Deus. Lá na frente, no próximo shiur, né, nós vamos ver aí realmente o conselho perverso que Bilã deu a Balaque e fez o povo judeu pecar. Entendeu? Então, foi 3 oportunidades que Deus deu a Bilã para que ele revesse a sua decisão e fizesse Baal Teshuvah, e ele se tornasse um senhor, um mestre do arrependimento. E ali ele poderia fazer a sua conversão tranquilamente, né, a Hashem, né, e assim ele poderia, sem sombra de dúvidas, se livrar de uma morte ruim, muito ruim, ok? Então, essa é a questão que Deus ali fala nesse sentido. O Kliakar, né, comentando sobre essa questão, né, ele fala, Deus estava falando a Bilã que assim como não é da natureza da mula falar, e ela somente conseguiu fazer isso pelo bem do povo judeu, da mesma forma, os poderes proféticos de Bilã somente lhe foram dados pelo bem do povo judeu, que são aquelas 4 bênçãos ou 4 parábolas que nós vamos ver no próximo shiur, certo? Então, apesar de Bilã ser perverso, na realidade, né, os seus poderes proféticos foram concedidos por Hashem. Hashem está no controle absoluto de tudo. E através de Bilã vieram 4 bênçãos preciosas para o povo judeu. Sforno, outro comentarista, ele também diz, este milagre pretendia fazer Bilã se arrepender quando ele fosse lembrado que os pronunciamentos da língua vêm de Deus, conforme diz Provérbios, capítulo 16, verso 1. Narmânides, ele diz, Bilã era um feiticeiro. Assim Deus fez um milagre surpreendente para adverti-lo a não usar feitiçaria para amaldiçoar o povo judeu. Ok? E Rashi, ele simplesmente diz, Deus usou o anjo de misericórdia, apesar de estar com a espada
a mão, mas o anjo de misericórdia, para que Bilã não viesse a morrer nos seus pecados lá na frente, ok? Então, esta é a viagem de Bilã em direção a Balaque, ok? Então, por isso, depois que a mula falou, a mula de 4 patas falou, então a mula de 2 patas ou de 2 pernas, né, Deus abriu os olhos para que ele pudesse ver o anjo ali, né? Então, a mula me viu, disse o anjo, e ela desviou estas 3 vezes. Não tivesse ela se desviado de mim, eu teria matado você e poupado a mula. Ok? Então vejam bem essa questão aí, né? Nesse sentido que nos fala aqui Rashi nos seus comentários, ok? Deus se importa com a dignidade das pessoas. Ele poupou Bilã desta humilhação. O que é que Rashi está comentando sobre essa questão aqui? Que a dignidade humana perante Hashem, ela está acima de qualquer questão. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado de colocar uma pessoa publicamente no estado de humilhação, de vexame, né? De humilhar a pessoa publicamente. Porque Deus, ele se importa com a dignidade das pessoas, seja elas quem forem. Por quê? Porque todo ser humano tem em si uma centelha divina. Todo ser humano, independe o que ela seja, mas ela tem uma parte do sopro divino nela. Então, por isso, segundo Rashi, ele fala que a mula não teve permissão para viver depois dessa conversa com Bilã, para que as pessoas não dissessem, esta é aquela, a mula, que silenciou Bilã com sua reprimenda, e ele não pôde responder, pois Deus se importa com a dignidade das pessoas, né? O comentário de Rashi, com referência ao versículo 33, né? Quando a mula me viu, ela desviou estas 3 vezes, disse o anjo para Bilã, porque se você tivesse tentado passar de mim, por mim, aliás, né, diz o anjo, né, eu teria matado você e poupado a mula, né? Então, para que Bilã não fosse humilhado publicamente por causa da mula, né, então a mula, ela deixou de viver para que Bilã, um ser humano, não passasse por esse vexame aí, né? Então, para finalizarmos aqui o nosso shiur, né, que o amor conquista o ódio, né? Então Deus permitiu a Bilã agir como feiticeiro de Balaque, sob uma condição: você só dirá o que eu puser na sua boca, né? Foi a palavra que Hashem disse a Bilã quando a segunda equipe de emissários esteve ali na casa de Bilã. Mas Bilã odiava fervorosamente os judeus. Ele precisava convencer a Deus para conseguir amaldiçoá-los, né? Então ele madrugou e correu rumo à sua maléfica missão, insinuando assim que a presteza dos judeus ao fazer pecados como bezerro de ouro provava que eles eram merecedores de maldição. Deus lhe respondeu: muito antes de tudo isso, Abraham, o patriarca deles, também madrugou e correu para fazer minha vontade, e com amor e presteza foi a sacrificar a mim o seu único filho, Isaac. Os judeus herdaram esse amor de Abraham, que contrabalançou com o ódio de Bilã, e transformou em bênçãos as maldições que ele intencionava dar. As suas rebeliões no deserto foram apenas lapsos temporários na sua inerente e eterna devoção a Deus. De modo semelhante, cada vez que precisamos reparar o dano que possamos ter causado por termos deliberadamente ignorado a vontade de Deus, a forma mais segura de compensar tais falhas e más ações
é fortalecer o nosso amor por Hashem. Este amor transformará, por sua vez, as más ações do passado em uma motivação para agora realizarmos boas ações. Assim como Deus transformou as maldições de Bilã em bênçãos, também nós podemos sempre transformar as nossas maldições, o nosso pecado, a nossa rebelião, a nossa desobediência, as nossas maldições, transformá-las em bênçãos. Ou seja, toda energia, toda força, toda determinação, toda presteza que nós dedicamos ao fazer o mal, ou seja, pecar, fazer aquilo que não é agradável a Hashem, nós precisamos ter o dobro disto para fazermos aquilo que é bom e agradável aos olhos do Altíssimo. Ou seja, o princípio, o nosso amor para com Hashem, se antes era um amor elevado a 10, então agora nós vamos com um amor elevado a 20, e assim sucessivamente. E dessa forma nós estaremos transformando o mal em bem, a maldição em bênção, a morte em vida. Basta simplesmente tomarmos uma decisão, a livre escolha, onde nós vamos decidir de deixar de fazer o mal para fazer o bem, de deixar de sermos rebeldes, desobedientes, para sermos obedientes e cada vez mais fazermos a vontade de Hashem. Vamos acrescentando méritos para as nossas vidas. Vamos, entre aspas, tendo créditos diante de Hashem. E as nossas preces, Ele nos responderá com muito mais rapidez e onde vamos poder desfrutar de muitas bênçãos da parte do soberano. Então, por isso, amados, na graça do soberano dos mundos, Hashem, o único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que nos concede a graça de podermos ser participantes realmente do seu propósito de transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Que possamos juntos, através dessas boas ações, trazermos rapidamente Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok, por hoje fica aqui o nosso shiur. Gratidão pela sua presença e que cada vez mais possamos honrar o nosso Hashem. E a nossa aniversariante, Thaís, né, Martins Ribeiro, né, o nosso Mazal Tov, Shalom, Shalom aos nossos amados. Até a próxima. Amém.